Durante sessão da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, os deputados Eduardo Bolsonaro e Cabo Júnior Amaral compartilharam o tempo de liderança do PL para comentar os documentos apresentados que demonstram que o ministro de Lula, Flávio Dino, teve conhecimento prévio dos atos do dia 8 de janeiro. O deputado Eduardo Bolsonaro apontou que até uma matéria da velha imprensa já indicava que a Polícia Federal tinha informações antes do dia 8 de janeiro e que o ministro apresentou informações incorretas à Câmara dos Deputados. O deputado afirmou, mais uma vez demonstrada a necessidade da CPMI do dia 8 de janeiro. Eduardo Bolsonaro lembrou que o presidente do Senado se comprometeu a marcar a sessão do Congresso quando já tiver aproveitado suficientemente bem a Páscoa. O deputado afirmou, na minha opinião, será o início da derrocada deste governo. O deputado Cabo Júnior Amaral responsabilizou duramente o ministro. Ele disse, é muito evidente tudo o que esteve por trás das ações e principalmente das omissões do dia 8 de janeiro. Mas é claro que quando vem a prova documental a gente tem que ir a fundo, tem que apurar sim. Seria ingenuidade acreditar que o ministro Flávio Dino tinha como objetivo final a destruição deste prédio, do STF, do Palácio do Planalto. Evidente que não. Mas era um meio de, a partir disso, a partir de uma pequena parcela, criminalizar a grande maioria que eram manifestantes pacíficos. Júnior Amaral explicou. Para o governo, era necessário que acontecesse aquela quebradeira nesse objetivo de criminalizar os manifestantes. Ele lembrou que pessoas inocentes foram presas em massa e que muitos continuam presos. O deputado disse, alguns até estão lá até hoje, um dano irreversível a pessoas decentes, ordeiras, cidadãos brasileiros que saíram de suas casas para sofrer essa humilhação. Uma injustiça talvez inédita na história deste país. Isso não pode ficar assim. Os culpados precisam ser identificados e, no meu ponto de vista, um dos principais é o ministro Flávio Dino, que, agravando ainda mais essas informações, mentiu e insistiu na mentira ontem. O deputado alertou. Se for para a gente trazer o ministro e ele inventar fatos e ele negar situações provadas, a gente pode fechar as portas das comissões. Não pode ficar por isso mesmo. Tem que ser punido e a gente precisa trazer essa história à luz, porque o povo brasileiro o exige. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, sem individualização de condutas nem respeito ao devido processo legal. Enquanto mais de 200 ainda estão presas, milhares de pessoas têm suas liberdades e patrimônio restringidos em medidas cautelares sem previsão legal. O requerimento de CPMI para investigar os fatos já alcançou o número mínimo de assinaturas há mais de um mês e aguarda apenas que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se digne a marcar uma sessão do Congresso. O Congresso, inclusive, já se reuniu para uma sessão solene, que o presidente Pacheco certamente considerou mais importante do que os direitos desses milhares de brasileiros. Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal.
Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu vou dar... minoria também. Pois não, deputado Eduardo. Eu não vou utilizar todo o tempo, não. Só para demonstrar aqui o meu apoio a essa grave denúncia que o deputado Kim acabou de trazer, né? Faço as palavras aqui do deputado André também as minhas palavras. Falar que ontem, né, em que pese eu ter aguardado algumas horas, não consegui falar em uma manobra feita pelo presidente Rui Falcão, porque ele deu a palavra ao Nicolas pela liderança do PL e cortou, censurou a minha palavra pela liderança da minoria. Estou preparando um requerimento também para enviar à mesa nesse sentido. Mas dizer aqui que, até então, o que se tinha conhecimento, pelo menos é o que estava veiculado na imprensa, uma matéria do Poder 360, dizendo, abre aspas, diretor-geral cita informações da inteligência da Polícia Judiciária, logo a PF, para argumentar que houve omissão no 8 de janeiro. Ou seja, a gente consegue aqui, através da leitura dessa matéria da imprensa, saber que a Polícia Federal ela tinha informações antes de 8 de janeiro. E em que pese o ministro ter se esquivado da acusação de que ele também teria cometido omissão, porque ele disse que é papel exclusivamente da Polícia Militar, através da Constituição, que somente a Polícia Militar faz essa segurança preventiva, a patrulha das vias, e ele está errado. Porque se a PF tem as informações e não faz nada, então o chefe da PF, tal qual Anderson Torres, que até hoje se encontra preso, deveria o chefe máximo da PF, Flávio Dino, estar em igual situação, ou seja, preso por omissão. E além do mais, não foi dito ontem que a Polícia Federal tem um grupo chamado GPI. Toda a superintendência da PF tem um grupo de pronta intervenção, que é justamente para esses casos. É um sobreaviso 24/7 para ser acionado em situações como essa. Então, a gente quer, na verdade, separar o joio do trigo. E é bom que o deputado Kim tenha trazido esse documento aqui à tona, com o número C e etc., o que não dá para refutar como sendo falso, né? Porque se não tem essa cobertura, já iam dizer que era fake news, né? A gente sabe como é que a esquerda atua. Então a gente precisa, mais uma vez, demonstrar essa necessidade da CPMI do 8 de janeiro. Parabenizo aqui os deputados Nicola, o André Fernandes, se não me estou enganado, o Felipe Barros também, conversaram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é quem é capaz de chamar uma sessão do Congresso para abrir essa CPMI, e ele se comprometeu do dia 11 ao dia 14, nessa semana, para abrir a CPMI. Né? E eu acredito que não haverá mais retirada de assinaturas, porque o governo, conforme noticiou o antagonista, estava oferecendo até 60 milhões de reais em emendas para que deputados retirassem as assinaturas dessa CPMI. E o que nós vimos foi justamente o contrário. Um número até maior de parlamentares, né, André, aderindo a essa CPMI, que na minha visão vai ser o início da derrocada deste governo. Tem muita gente se dizendo surpresa, olha, o Lula está fazendo o governo de vingança, não tem pacificação, deu uma banana para os metroviários. Parabéns! Parece que está descobrindo agora quem é o Lula, né? Esquece que já teve aqui, durante as gestões petistas, o presidente do governo na Câmara foi preso, o líder do governo na Câmara foi preso, o líder do governo no Senado, Delcio de Amaral, foi preso, o presidente do BNDES foi preso, o presidente da Petrobras foi preso, 3 tesoureiros do PT foram presos, o líder maior do PT foi preso, e para eles acham que não. O STF anulou tudo. Mentira também. Encaminhando para o final aqui, presidente. O STF não anulou nada. Ele só fez uma manobra jurídica para aquilo que nós, no direito, sabemos que trata-se de nulidade relativa e não absoluta, dizendo que ele não deveria ter sido processado em Curitiba, mas sim em São Paulo ou Brasília. Mas, aos olhos da população, o sítio de Atibaia continua lá, né? O triplex do Guarujá continua lá. E para aqueles que ontem, Cabo Júnior Amaral, estavam dizendo que o Moro era perseguidor do Lula,
se esquecem também de um detalhe. Eles têm uma amnésia seletiva, presidente. Eles se esquecem de um detalhe. O Moro, no caso do triplex, condenou o Lula a 8 anos de cadeia. A defesa do Lula recorreu e o TRF piorou para 12 anos de cadeia. Ou seja, uma decisão que ainda foi referendada pelo STJ. Então é o Moro, mancomunado com o TRF, incolui com o STJ, todo mundo contra o Lula. Né? Agora, o professor Olavo já nos dizia, né, que se trata de uma psicopatia. Ele realmente deve acreditar que ele é inocente e todos os demais são pessoas totalmente repugnantes. É por isso que ele promove a perseguição ao Moro, fazendo inclusive deboche quando um grupo como o PCC, a organização criminosa melhor organizada deste país, ameaça não só Moro, mas a família dele e sequestrar autoridades para que, com o dinheiro do resgate, consigam depois fazer a fuga do Marcola do presídio. Marcola, né, diga-se de passagem, que só saiu de São Paulo graças ao governo Bolsonaro. Há anos estava parado um pedido do Ministério Público para remover o Marcola de São Paulo. Foi necessário vir alguém para acabar com os diálogos cabulosos e remover o Marcola para Brasília. Inacreditavelmente, Marcola foi para Rondônia e agora retornou para Brasília depois, coincidência certamente, né, deputados? Depois da eleição do Lula. Então é para botar esses pingos nos is e dizer aqui mais uma vez, né, que eu apoio a representação, a denúncia feita pelo deputado Kim e fazer aqui o tempo que me resta uma parte ao deputado Cabo Júnior Amaral, ainda pelo tempo de liderança. Presidente, também é para só complementar e manifestar apoio à iniciativa do deputado Kim. Não que isso seja uma surpresa para nós, é muito evidente, né, tudo que esteve por trás das ações, mas principalmente as omissões que ocorreram no dia 8 de janeiro. Mas é claro que quando vem a prova documental, a gente tem que ir a fundo, tem que apurar sim. Seria ingenuidade acreditar que o ministro Dino queria como objetivo final a destruição deste prédio, do STF, do Palácio do Planalto. Não, é evidente. Mas era um meio de, a partir disso, a partir de uma pequena parcela que causou depredação, violência, a partir disso, criminalizar a grande maioria, que eram manifestantes pacíficos. Alguns até que estiveram naquele 8 de janeiro aqui na praça e tentaram evitar. Nós temos imagens disso. Isso não é uma invenção. Mas, para o governo, foi necessário que acontecesse aquela quebradeira nesse objetivo de criminalizar os verdadeiros manifestantes, que foram, em grande maioria, né, dos que estavam no QG, foram presos. Alguns até estão lá até hoje. Um dano irreversível a pessoas decentes, ordeiras, cidadãos brasileiros que saíram dos seus estados, das suas casas, para sofrer essa humilhação. E uma injustiça, talvez inédita, na história desse país. Isso não pode ficar assim. Os culpados precisam ser identificados e, no meu ponto de vista, um dos principais é o senhor ministro Flávio Dino, que, agravando ainda essas informações trazidas pelo deputado Kim, mentiu, insistiu na mentira ontem na audiência, na sua convocação aqui, realizada a audiência pela CCJ. Se for para a gente trazer o ministro e ele inventar fatos e ele negar situações provadas, a gente pode fechar as portas das comissões. Não pode ficar por isso mesmo. Tem que ser punido. E a gente precisa trazer essa história à luz, porque o povo brasileiro exige, não é nem este parlamentar que vos fala. Obrigado, presidente.